Olá a todos e muito obrigado, Ricardo Teixeira, por essa sábia pergunta. Para os judeus fugitivos para o Brasil, que habitaram regiões como Pernambuco, os filhos dos filhos dessas pessoas são judeus também? Ou o judaísmo é religião? Essas pessoas que fugiram, que isso é 2/3 de todos os brasileiros, ou seja, aqui no Brasil é a grande maioria, principalmente no Ceará, no norte da Bahia, em Belém e mesmo no Amazonas. Eles não se casaram com outras pessoas, eles se casaram mais entre primos por muitas gerações, justamente para manter a atividade cultural exercida de geração em geração. Inclusive nas igrejas do norte e nordeste do Brasil, elas funcionam de sábado e não de domingo, dizendo que é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Isso porque o Shabat, o sábado, é um dia feminino. Ela é comparada a uma noiva e tem toda uma perspectiva de Cabala e costumes judaicos sobre isso. Então os 6 dias da semana são masculinos, enquanto o sábado é um dia feminino. Esses mesmos do norte e nordeste do Brasil, eles têm gavetas individuais na mesa da sala onde eles jantam. Isso porque antigamente os católicos matavam todos que faziam o jantar de Páscoa judaica. Então era mantido na antiguidade um belo presunto ou um porco assado em cima da mesa. E eles colocavam os pratos com os pães ázimos e as coisas judaicas do jantar de Páscoa nessa gaveta. E o livro de rezas no colo, embaixo da mesa. Coisa que muitos judeus de origem ibérica, isso é Espanha e Portugal, ainda mantêm o costume de manter esse livro em cima das pernas, para lembrar essa época, embaixo da mesa. E os do norte e nordeste do Brasil têm até hoje essas mesmas antigas com gavetas vazias, justamente porque os católicos faziam essas coisas aos judeus da época. Eles também nunca dormem com os pés voltados para a porta, são enterrados em terra crua, que é uma forma caracteristicamente judaica de enterrar os mortos nos cemitérios. E são tantos os costumes que são mantidos no norte e nordeste do Brasil, caracteristicamente judaicos, e que aqui é como a cultura dos antigos, costume dos antigos é mantido de geração em geração. Bom, no judaísmo, na comunidade judaica, para ser judeu, precisa ter uma ketubá reconhecida. Mesmo no norte e nordeste do Brasil tem o costume de, depois do casamento na igreja, que é obrigatório que seja na igreja, as pessoas ficam... Isso aprendi com o Odmar Braga, o líder da comunidade marrana do Recife, que tinha uma cama que tinha uma cortina em volta, que era... E se o casal, depois do casamento na igreja, não tivesse dormido a primeira noite nessa cama, é como se o casamento não tivesse sido consumado. E isso é uma lembrança rupá. Então, eles mantiveram costumes judaicos como a igreja permitiu para eles. Bom, para fazer parte da comunidade judaica reconhecida pelos judeus, ou a pessoa se converte ao judaísmo, ou ele apresenta a ketubá do casamento dos pais. Isso é o documento de casamento feito por um rabino, e isso a maioria não tem. Ou ele comprova através de documentos e túmulos onde os pais estão enterrados, e esse era filho de quem, era filho de quem, filho de quem, porque judeu é sempre filho de mãe judia, e comprovando por documentos em linha matrilinear toda essa linha, sim, existe a possibilidade de ser judeu sem precisar fazer conversão. Na dúvida, é mais fácil fazer uma conversão e acabou. Porque é muito difícil ter documentos já de 500 anos, quase 600 anos, e saber onde estão enterrados o avô, bisavô, tatravô, tetravô, pentavô, ex-avô, septavô. É difícil. Então é mais fácil fazer uma conversão, na dúvida. Embora eu tenha conhecido já uma pessoa, conheci ele na Itália, que é brasileiro, que ele era convertido para o judaísmo, ele é judeu por conversão, já tinha filhos, já tinha casamento, já tinha tudo. Para proteger a identidade dele, eu não vou falar o nome dele. E que depois que morreu a avó dele, ele voltou para o Brasil, foi para o Ceará, e olhando coisas antigas, ele encontrou a
um documento de casamento da tataravô dele, junto com outras malas e coisas judaicas também, mezuzot, algumas coisas, e também um livro de reza antiquíssimo da família. Ele mostrou isso para os rabinos em Israel, e ele mostrou então que ele já era judeu, e ele não sabia, ele se converteu porque ele se sentia identificado com o judaísmo, não sabia dizer porquê. E com isso, então, se ele já era judeu, a conversão dele foi cancelada, porque não se cancela o judaísmo uma pessoa que já é judia. Aí depois ficou mais complicado ainda, porque ele tinha o nome de convertido. E isso estava no documento de casamento dele, e que os filhos dele tinham o nome do pai dele convertido. E como não dá para converter ao judaísmo um judeu, então ele teve que casar de novo. E então teve aí uma dúvida sobre e os filhos. Os filhos são filhos de quem? São filhos de um homem que nunca existiu, porque ele era convertido, mas ele já era judeu. Então, na dúvida, o ideal é que, se existe essa dúvida ou não, faz a conversão e não procura mexer muito no passado, porque se encontrar que já era judeu, vai complicar mais do que ajudar. Então, sim, são judeus, mas é melhor fazer a conversão e olhar da conversão para frente. E o passado pode ser que exista, mas a vida é muito curta para ficar procurando coisas e até encontrar, de repente, não vai. É melhor fazer logo a conversão e olhar para frente, admitir que existe um passado, uma filosofia, algo que vem de família, de geração em geração, com um costume, uma forma de pensamento, uma influência ensinada pela família. Então se identifica com o judaísmo, faz a conversão e siga a vida adiante. É melhor, é mais saudável e mais tranquilo.